Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Scout Talks. Desta vez, num formato diferente, vamos falar sobre as competições europeias, a fase de grupos da Liga dos Campeões e da Liga Europa, as principais surpresas a nível coletivo e individual. Vamos também fazer uma perspectiva das próximas fases das duas competições, nos oitavos de final da Liga dos Campeões e nos 16avos de final da Liga Europa. Neste podcast contamos com David Almeida e Miguel Palma, dois administradores da ProScout, ainda Gabriel Correia, editor de conteúdos do Future, e André Andrade, do podcast Imigrantes da Bola, e que também escreve no Future e MBW Futebol. Bem-vindos a todos, estamos aqui em mais um episódio de Scout Talks para falar desta vez sobre as competições europeias. Começamos então pela Liga dos Campeões. Vamos falar um pouco sobre a fase de grupos, sobre os jogadores que se destacaram, as equipas, as surpresas da prova, e faremos o mesmo também para a Liga Europa e em seguida vamos fazer o pontapé de saída para as próximas fases, os oitavos de final da Liga dos Campeões e os 16avos de final da Liga Europa, tentar perceber como é que as equipas se podem encaixar uma na outra na fase de eliminar e quais é que são as nossas perspectivas para os próximos desafios. Começamos então na Liga dos Campeões, na fase de grupos. No grupo A tivemos Dortmund, que fez uma campanha espetacular, juntamente com o Atlético de Madrid. Acho que foram duas equipas que se destacaram e que, sem grande surpresa, passam à próxima fase. A seguir, o Clube de Bruges garantiu um lugar na Liga Europa com 6 pontos e o Mónaco foi a grande desilusão com 1 ponto, com apenas 1 ponto. Quem é que quer começar por falar aqui deste grupo? Se há alguma coisa que queiram destacar desta Liga dos Campeões, destas 4 equipas? Acho que é mesmo a desilusão do Mónaco. Fazer só 1 ponto, acho que acaba por ser muito, muito fraco. E é uma equipa que esta temporada tem atravessado muitos problemas, já mudou de técnico e as coisas parecem não melhorar. Sim, mas desculpa estar-te a interromper, mas acho que há uma coisa que temos que destacar lá do Mónaco, que eles podem ter tido uma má prestação, não é? 1 ponto apenas no empate contra o Bruges, sofreram 14 golos, marcaram 2 só. Mas depois tem o lado da integração de vários jovens na equipa principal, com bastantes minutos, inclusivamente. E jovens que nem sequer 18 anos têm. Falo do Massengo, do Badiachile, do Turamoulian e do Goan, que são todos abaixo de 18 anos. E que o Mónaco, vendo que se calhar não ia conseguir obter os objetivos, preferiu dar minutos a estes jogadores e metê-los num patamar de competitividade bastante elevado para ver como é que eles se safavam e para os ajudar na sua evolução como jogadores. Não sei se vocês concordam com isso. E o Mônaco, eu acho que teve também um processo, acho que vocês já falaram bem de tantos jovens com minutos atuando, um grande processo problemático, acho que na transição do Leonardo Jardim, a saída, né, de Mbappé, o Radamel não estando 100% em alguns momentos, eu acho que sofreu muito por isso, e a colocação do Henry na reta final foi quase que uma tentativa de última hora de tentar salvar uma classificação, uma tentativa até mesmo para a Liga Europa, mas teve, até antes da gente começar a falar sobre isso, a gente falava sobre o José Mourinho, e depois a gente vai falar mais, tenho certeza, mas como teve problemas e como o Henry provavelmente vai sofrer muito, como a gente tem visto, porque ele foi colocado num trabalho bem complicado que ele vai ter, né? É uma missão bem difícil que ele vai ter de remontar esse Mônaco, e talvez ele tenha até acelerado alguns processos na carreira dele de treinador. Sim, acho que é uma análise interessante e que vamos ver como é que o Henry vai se safar ao leve da equipa. Só o futuro pode dizer. André, queres acrescentar alguma coisa sobre este grupo?
Cara, meu destaque vai pro Borussia Dortmund, né? Que depois de alguns treinadores meio turbulentos, conseguiu se estabelecer com o Lucien Favre, com boas peças novas ali na equipe, com Hakimi na lateral, Diallo na zaga, o Sancho, que está sendo uma das revelações da temporada europeia, para quem não acompanhava a base, e saiu da Inglaterra para ir para o desconhecido, para ir para a Alemanha e para ganhar protagonismo no Borussia, sendo importantíssimo, não começando todos os jogos de titular, mas até quando sai do banco ele é participativo, ele faz gol, ele dá assistência. O Marco Reus, que vem sendo usado ali como um meia atacante atrás do atacante, que pode ser o Alcácer, e jogaram até com o Götze naquela função. Então acho que é um time que estava invicto, né, até pouco tempo atrás, e que vem fazendo bons jogos. Assim, é interessante ver esse Borussia, que no campeonato alemão está na liderança e que conseguiu classificar em primeiro num grupo que também tinha um Atlético de Madrid, que é outro time muito cascudo, que tem uma defesa muito boa. E tem o Griezmann, né, que é um grande jogador e agora vai fazer um jogaço nas oitavas de final. E não esquecer o Rafael Guerreiro, que foi o melhor marcador do Dortmund, com 4 golos, o defesa português, que esteve em grande destaque na fase de grupos. Sim, só queria acrescentar mais uma coisa. O André falou muito bem da parte defensiva do Atlético de Madrid, mas o Borussia Dortmund, eu queria também só aqui deixar essa ideia que foram, penso que foram mesmo a melhor defesa de todas as equipas presentes na fase de grupos. Apenas sofreram 2 golos, o que é bastante assinalável, e foram os 2 no mesmo jogo, numa derrota frente ao Atlético de Madrid, no único jogo que eles perderam também. E não é só o aspecto atacante que fascina nesse Borussia, mas aqui também uma grande prestação no capítulo defensivo. E já agora também acrescentar aqui uma nota curiosa do Clube Bruges, que segue em frente na Liga Europa. Tem o Wesley, que é um avançado brasileiro, que daquilo que já vi gostei muito, é um avançado possante, tem 22 anos, foi o melhor marcador da equipa, com 2 golos. E eu acredito que é um jogador que em breve pode dar um salto para outros patamares. Querem avançar para o próximo grupo? Deixa-me só dizer uma coisa. Força. Do Wesley. Sim, acho que é um avançado que se tem destacado no Bruges e no futebol belga. E como tu dizes, eu acho que está mais do que pronto para assumir numa equipa de maior dimensão. Então seguimos para o grupo B, onde o Barcelona dominou com 14 pontos, onde Messi foi a grande figura de destaque com 6 golos. A seguir temos o Tottenham com 8 pontos, que foi mesmo na última jornada, na última ronda, que conseguiu, depois de empatar com o Barcelona e beneficiando do facto do Inter não ter ganho ao PSV. O Inter fez 8 pontos, mas ficou em terceiro lugar. E depois o PSV com apenas 2 pontos. O que é que vocês têm a destacar deste grupo B? Numa palavra, Messi. 6 golos, uma assistência, joga, faz jogar. Já há poucos elogios que se podem ser, não é? Esse jogador. Faz aquele jogo absolutamente brilhante contra o Tottenham, onde fez toda a diferença. É fantástico. E é jogar com cheats, como se costuma dizer. É interessante também ver que esse Barcelona, na Liga dos Campeões, como ele mudou a partir da entrada do Arthur Melo, né, que era formado aqui no Rio Grande do Sul, né, no Grêmio, e acabou entrando de uma maneira que ele encaixou muito bem. E depois, agora nessa parte da temporada que o Arthur se lesionou, o Vidal tem jogado ao lado do Rakitic, também ao lado do Busquets, e como o Barcelona começou a se encontrar. E aí eu sempre volto para a temporada passada, onde o Barcelona teve o seu auge e seu ápice a partir aí
novembro, dezembro, e quando chegou a parte quente da temporada, a parte dos jogos mais difíceis, se complicou, e esse ano não. Esse ano tem sofrido muito até agora, até dezembro, apesar de Messi, e eu não teria como descrever melhor como vocês falaram, é como jogar com cheats e tu ter o Messi. Talvez o time comece a se encontrar ainda mais na fase final da temporada. Isso é uma parte boa, até porque o Valverde foi muito criticado por isso. Então o Barcelona se encontrou num certo momento, mas me parece, olhando assim, do que tem acompanhado, que ainda nem está próximo da sua melhor versão nessa temporada. Certo. Sobre o Arthur, falaste aí sobre o Arthur, eu não estava à espera, sinceramente, que ele chegasse à Europa e se ambientasse de uma maneira tão rápida como aquela que ele está a fazer. É um jogador tremendo, a nível da qualidade de passe, da proteção de bola, de visão de jogo. É um autêntico médio à Barcelona, não é? Aquele estilo característico dela. É muito chave. Sim, tem. Acho que é um bom sucessor da camisa 8 do Barcelona. Eu acho importante a gente falar que, igual o amigo destacou, que não esperava que o Arthur se adaptasse tão bem, mas aqui eu já até falava com o Gabriel, e aqui no Brasil a gente fala isso muito, que ele é um jogador que foi moldado aqui no DNA do Barcelona, né? Ele tem muitas qualidades, principalmente com a bola no pé. Ele sofria bastante com a imposição do jogo físico ainda, o ritmo de jogo mais rápido também, mais intenso. Mas isso eu acredito que ele vai ir adaptando com o tempo no Barcelona e na seleção também. Mas recepção orientada, giro de corpo, passe. O que falta um pouquinho para ele ainda é o passe de ruptura, mas ele é um jogador muito eficiente que, como se andou falando na Europa, lembra um pouco o Xavi. E eu acho que foi interessante de acompanhar ele nessa fase de grupos, porque a gente sabe que a Champions League é o grau mais alto entre clubes, talvez no mundo, em termos de competição, assim. Então foi legal de ver ele ter mais experiência e se consolidar um pouco no time do Barça antes de se machucar. Sem dúvida, e foi um jogador que, como vocês já disseram, foi um jogador que não parecia que jogava no Barcelona há 10 anos. Entrou, não sentiu a pressão e foi determinante em vários jogos. Passando agora aqui para o grupo C, do Paris Saint-Germain e do Liverpool, que os dois seguiram em frente, o Paris Saint-Germain com 11 pontos e com o Neymar em grande destaque com 5 golos. O Liverpool teve Salah com 3 golos, conseguiu o apuramento na última jornada, onde venceu o Nápoles. Nápoles ficou em terceiro lugar também com 9 pontos, e depois temos o Estrela Vermelha com 4 pontos. Algum destaque que vocês queiram mencionar neste grupo? Acho que pode-se destacar a prestação do Estrela Vermelha, Precisamente. que consegue fazer 4 pontos num grupo extremamente complicado. Acho que este é mesmo o grupo da morte na Liga dos Campeões, e consegue uma vitória em casa com o Liverpool 2-0. Acho que isto é francamente positivo. Sim, era precisamente o destaque que eu ia fazer neste grupo, em termos coletivos. Em termos individuais, tenho que destacar o super duo do Paris Saint-Germain, Neymar e Mbappé. São dois jogadores de outro mundo. Entre os dois, penso que totalizaram 8 golos e 7 assistências, uma coisa assim qualquer. Só entre eles, portanto, está tudo dito de qualidade deles. Eu acho que dá para destacar também a temporada e, na verdade, a Liga dos Campeões que vem fazendo o Alisson mais uma vez. Eu acabo puxando um pouco para os brasileiros aqui, mas é interessante como o Alisson ele evoluiu muito, assim. Quando ele saiu aqui do Brasil, eu particularmente não imaginava que ele fosse chegar no nível que ele está hoje. Na Roma, ele praticamente levou a Roma até a semifinal com as suas defesas. No Liverpool, ele fez uma defesa no último lance contra o Napoli, que classificou o Liverpool, né, para a fase de oitavas de final. Então,
o Alisson vem um nível extremamente alto, apesar da falha contra o Manchester United no último clássico, mas eu acho que a fase dele tem demonstrado que ele é um nível, talvez hoje ele esteja entre os 5 melhores goleiros do mundo, vamos lá, junto com o Ter Stegen, o Black, De Gea, com o Courtois. Depois da Copa do Mundo, o Courtois também vive um momento excelente, mas como o Alisson tem sido importante, também nesse novo Liverpool, que tem se defendido muito melhor com a chegada do Van Dijk, então eu destacaria assim, a fase do Alisson, além da dupla Neymar e Mbappé, né, que é uma das grandes duplas recentes que a gente tem visto assim, no futebol. Eu concordo com o que o Gabriel falou e também não esperava o Alisson ele ter esse rendimento tão alto como ele teve quando ele foi para a Europa. Eu acho que nesse grupo vale a gente destacar também primeiro o PSG com o Tuchel com muita carência de opções ali no meio campo, né, tentando se encorpar ali no setor, tentando montar um meio campo competitivo. E aí nisso também a gente vê o Neymar atuando de 10, e para mim, né, contra o Estrela Vermelha nessa Champions League foi um dos melhores jogos que eu vi dele na temporada, assim, de 10. Foi um show, ele driblou, ele fez tudo que ele quis naquele jogo. E somando isso às potencialidades dos outros jogadores também, como o Mbappé, o PSG conseguiu ficar em primeiro. Eu acho que outro ponto também é o Liverpool, né, indo muito bem em casa e indo mal fora, com dificuldades. 3 vitórias e 3 derrotas nessa fase de grupos. Então eu quero ver como vai ser isso pro mata-mata, né? Porque vai enfrentar um adversário muito forte, muito grande, e isso pode pesar no final das contas. E para mim, uma das maiores injustiças dessa Champions League, que infelizmente só se passam 2 por grupo, né? Mas o Napoli fez uma campanha muito... Acho que perdemos a ligação com o André. O Nápoles fez uma campanha muito meritória e se tivessem passado também não seria nenhum choque. Sim, e eles discutiram mesmo a passagem à fase eliminar mesmo até o último lance, né? Como há pouco Estiveram um Alisson de... Exato, estiveram um Alisson, precisamente. Bem dito. Só queria dizer que deste grupo eu diria que saem 2 dos favoritos a ganhar a Champions, né? Tanto o PSG como o Liverpool, eu ponho-os lá mesmo no topo em termos de probabilidades de ganhar o troféu. Sem dúvida, acho que são, embora tenham desafios bem complicados já nos oitavos de final, mas já falaremos disso. André, já estás por aqui? Opa, foi mal. Eu estava falando, mas eu não sei se vocês me escutaram, caiu bastante aqui. Vocês escutaram alguma coisa que eu falei? Sim. Estavas a falar do Nápoles e da questão da excelente campanha que eles também fizeram. Vocês conseguiram escutar tudo que eu falei? Que eu acabei perguntando sobre o que vocês acharam do Ancelotti no Nápoles. Não sei se chegou nessa parte. Não, essa parte não. Não, né? Não. Mas tá tranquilo. Pode continuar se for o caso. Não, acho que o Nápoles, daquilo que eu vi, também foi uma equipa bem organizada, também no seguimento do trabalho que foi desenvolvido pelo Sarri nos últimos anos e que fizeram uma prestação muito positiva nesta fase da Liga dos Campeões. E como estávamos a referir ainda agora, disputaram até ao último minuto a classificação para a próxima fase com o Liverpool. O Alan é um cara que tem ido muito bem, né, o Gabriel? Tem sido muito importante e agora finalmente o Tite tem começado a chamar ele, né? Porque antes ele não vinha sendo convocado. Tu acha que pode ser uma peça importante nesse novo ciclo da seleção? Também, né? O Alan, ele já vem rendendo no Napoli desde o Sarri. Eu acho que ele só vai agregando, na verdade. Ele tem muita força física, ele tem qualidade com a bola. Eu acho que ele pode agregar ainda mais. Tem chamado cada vez mais atenção, na verdade, apesar de mudanças de esquema ele tem rendido. E eu acho que ele vai ser importante, né, no ciclo da seleção.
Eu acho que ele foi um destaque do Napoli, que, como vocês falaram, ficou a um Alisson da classificação às oitavas de final, mas enfim, eu acho que é uma pena, mas o Napoli também, depois de eu falar sobre isso, vai entrar fortíssimo na briga pela Liga Europa. Exatamente, já falaremos disso mais à frente. Passando então para o grupo do Porto, tivemos um super Porto, com o Marega em grande destaque, com 5 golos. Um Porto que não joga um futebol vistoso, mas é uma equipa extremamente competente. Fez 16 pontos, um máximo histórico para o clube, com uma excelente campanha. Depois tivemos o Schalke em segundo lugar com 11 pontos, o Galatasaray com 4 e o Lokomotiv com 3. E aqui sem dúvida que o destaque tem que ir para o Porto de Sérgio Conceição pela campanha que fizeram. Sim, absolutamente. Como tu disseste muito bem, acho que são muito competentes e tremendamente eficazes nas oportunidades de golo que tiveram. Acho que o grande destaque aí foi precisamente o Marega, não é? Que é um jogador que pelo seu físico faz a diferença toda, apesar de a qualidade técnica não ser assim muito elevada, consegue impor o seu físico e levar a melhor sobre os adversários. Eu julgo que vi as estatísticas dos expected goals, não sei se vocês se conhecem essa métrica, certo? É que basicamente o Porto foi a equipa com mais expected goals de todas as equipas da fase de grupos da Liga dos Campeões. Portanto, só demonstra bem o poderio ofensivo que o Porto teve nesta campanha e a sua eficácia. Sim. Este grupo de à partida era um grupo muito equilibrado. Não há aqui um tubarão, não é? Mas afigurava-se um grupo muito equilibrado e acho que o Porto acaba por arrasar este grupo. Foi a mesma equipa que mais pontuou. E como tu disseste, Francisco, o Porto não joga um futebol vistoso, mas é uma equipa muito forte fisicamente, muito competitiva e acaba por ganhar este grupo sem muitas dificuldades. E também tivemos a afirmação do central brasileiro, Éder Militão, que mostrou também que parece que jogava na Europa há vários anos, fixou-se no Porto, tem sido um dos melhores jogadores da equipa de Sérgio Conceição e na Champions League deu provas de grande qualidade que faz com que já existam vários emblemas europeus de grande dimensão interessados nos seus serviços. Sim, absolutamente. O Militão e o Filipe fizeram uma dupla fantástica durante esta campanha da Liga dos Campeões. Como tem sido o Alex Telles, do que eu acompanhei, ele tem sido um dos grandes laterais também, né, do Porto. Sim, sem dúvida. O Alex Telles faz-se valer essencialmente pelas suas enormes qualidades do ponto de vista ofensivo e depois por ser um batedor de bolas paradas exímio, fez várias assistências. E um jogador que também é sólido do ponto de vista defensivo, mas ofensivamente foi onde conseguiu contribuir para o sucesso da equipa. O Alex Telles é um dos jogadores mais influentes do Futebol Clube do Porto. A época fez uma época passada excelente. Podemos então passar para o próximo grupo, que é o grupo onde o Benfica esteve inserido. O Bayern Munique venceu o grupo com 14 pontos e teve Lewandowski em grande forma, com 8 golos. Curiosamente, um Bayern Munique que, contrariamente àquilo que acontece no campeonato, não estava a passar um momento de crise na Liga dos Campeões, conseguiu superar todas as adversidades e mostrou-se em bom plano. Depois uma nota mais também para a campanha do Ajax, que está de volta aos grandes palcos europeus e teve em Tadic o seu homem em golo com 5 golos, somaram 12 pontos. Em terceiro ficou o Benfica com 7 pontos.
onde o melhor marcador do Benfica foi o Grimaldo com 2 golos e o AEK que não conseguiu somar qualquer ponto. Sim, eu aqui neste grupo eu gostava de deixar uma nota, porque eu acho que o vencedor justo seria o Ajax, o vencedor justo do grupo, porque o Bayern, pronto, tem os jogadores que tem o poderio que tem, mas em termos de jogo jogado no campo, eu acho que o Bayern não foi assim tão superior às outras equipas. E o Ajax mostrou que atualmente é uma das equipas com um futebol mais apurado da Europa inteira, especialmente ali aquele meio campo com o Frenkie de Jong e o Hakim Ziyech. São jogadores extraordinários que podem ser titulares em, diria, 95% das equipas da Europa neste momento. Sim, como tu dizes, acho que o Ajax teria sido um vencedor justo deste grupo. Acho que coletivamente é a equipa mais forte, mas acaba por perder a sua posição no fim. Mas é um objetivo muito importante cumprido, não é? Sim. Uma equipa jovem. Sim, eu acho, e lá está, eu acho que foi precisamente esse o fator que fez com que eles perdessem, acabaram por empatar o jogo, né? Aquela mini reviravolta do Bayern Munique, que conseguiu quase virar o jogo. Eu acho que foi muito ainda de alguma inexperiência que a equipa do Ajax possa ter. Se fossem jogadores um pouco mais rodados a este nível, talvez teriam conseguido manter o resultado e ganhar com o grupo. Sim, acho que faltou ali um pouco de pragmatismo, mas já está, não é? Sim. Não sei se o Gabriel e o André querem acrescentar alguma coisa a este grupo, ou se podemos avançar para o próximo. Eu queria falar desse grupo até sobre o Bayern, e o Bayern viu um momento oposto do que a gente conversou no início sobre o Mônaco, de ter muitos jovens. O Bayern agora tem se encontrado um pouco, né, com o Niko Kovac, porque o Bayern sempre foi muito dependente da dupla Ribéry e Robben, e o Robben inclusive não vai ficar para a próxima temporada, ele já anunciou isso. E a partir de agora, com o Gnabry tem entrado bem, o Coman, se conseguir se recuperar da lesão, pode ser uma peça importante, mas o Bayern ele tem sofrido muito pela fase também, e a gente estava citando de grandes goleiros, e é interessante que a gente não cita o Neuer mais entre os 5 melhores do mundo na atualidade, porque desde a grave lesão que ele teve, o Neuer vive um momento muito complicado fisicamente, né? Tecnicamente ele não tem estado na melhor fase, só que na frente dele, Hummels e Boateng têm estado numa fase muito abaixo do que a gente está acostumado desses. É um trio de defensores que se a gente pensar sozinho, ganha muitos campeonatos, mas vive um momento complicado. O Bayern vem enfraquecido, apesar de começar a crescer mais uma vez a partir dessa temporada, a partir dessa fase. No mata-mata a gente sabe que o Bayern tem uma tradição muito grande, tem qualidade, é verdade, mas tem que conseguir se desvencilhar da necessidade de Robben e Ribéry, e quem sabe seja essa a transição que o Kovac tem conseguido aos poucos. Sem dúvida, vai ser um dos maiores desafios do Kovac, que vai ser renovar esta equipa do Bayern Munique. Seguindo então para o grupo F do Manchester City, que sem surpresa venceu o grupo, apesar de não terem começado tão bem a prestação, mas conseguiram terminar em primeiro com 13 pontos, onde Gabriel Jesus e também David Silva fizeram 3 golos. A seguir, no segundo lugar foi o Lyon com 8 pontos, com o Fekir em grande destaque com 3 golos, juntamente com o Cornet. Depois o Shakhtar do português Paulo Fonseca não conseguiu ultrapassar o Hoffenheim na última jornada.
O Hoffenheim não, eles jogaram contra o Lyon, não foi na última jornada? Exatamente, que foi o Fekir que marca o golo, que dá o empate 1 igual e que o Shakhtar, que até jogou em casa do Dinamo Kiev, do rival, e se eles tivessem ganho o jogo, neste momento estaria o Shakhtar, que também é uma das equipas que joga muito bem futebol, do ponto de vista coletivo é das equipas mais interessantes e que deve ser uma das principais favoritas na Liga Europa. Eles ficaram em terceiro lugar na fase de grupos da Champions com 6 pontos e o Hoffenheim terminou com 3 pontos. Sim, eu aqui gostava de destacar o Lyon, porque o Lyon não perdeu nenhum jogo na fase de grupos. Exato. Mas também só ganhou um, o resto foi empate. Portanto, acaba por ser uma prestação muito positiva deles, comandados pelo Nabil Fekir, que teve constantemente prestações de grande nível. E por outro lado o Shakhtar que acaba talvez nesse último jogo por desiludir um pouco, mas que agora caem para a Liga Europa e acho que são tal como tu disseste, uma das equipas mais interessantes da Europa, extremamente bem trabalhados pelo Paulo Fonseca e que agora vamos ver até onde vão na Liga Europa. E por outro lado o City, né? O Guardiola já nos habituou a grandes exibições, a grandes resultados, a potenciar os jogadores e apenas mais uma nota na carreira dele, uma passagem tranquila, sem nada a dizer. Eu queria destacar o Memphis Depay. Eu acho que ele é um jogador que a gente esperava muito quando ele saiu do PSV. Aí no Manchester United não recebeu muitas oportunidades como o Van Gaal, teve menos ainda com o José Mourinho, mas ele se reinventou a partir das lesões também. Ele era um ponta, ele era driblador, ele era muito rápido e hoje fisicamente ele está mais forte, ele tem agilidade e tem jogado muito mais próximo do gol. Acho que esse é um dos destaques do Memphis Depay. Eu acho que ele fez esse trabalho do Lyon junto com o Fekir, Ndombele, eu acho que é outro bom centrocampista, acho que a gente pode falar mais. Eu vejo esse destaque do Lyon porque falar do Guardiola e do City, eu acho que a gente vai acabar caindo no mesmo de um futebol muito bonito que a gente tem acompanhado, de muita força, velocidade, e uma pena que estava sem o De Bruyne, que agora voltou e... voltou em grande. É um nível que aumenta mais ainda com a chegada do De Bruyne de volta. Sim, já agora do Lyon falaste do Ndombele, eu gostava também de falar do Asamoah, que é um médio que eu tenho vindo a acompanhar já há algum tempo, que é um 8 com um grande futuro. Eu julgo que ele está com 20 anos agora e está aí a bater-se com os melhores nos maiores palcos europeus, portanto acho que vamos ouvir falar muito dele no futuro. Queria neste grupo destacar o Shakhtar e o Hoffenheim. Acho que estas duas equipas proporcionaram, na minha opinião, os 2 melhores jogos de futebol nesta fase de grupos. Acho que foram 2 autênticos hinos ao jogo. Quem tiver forma de ver estes jogos agora, que o faça. Uma boa sugestão agora para a pausa, para as férias de Natal. Sem dúvida. André, queres acrescentar alguma coisa? Eu achei muito interessante que o Hoffenheim, apesar de ter sido eliminado como o último do grupo, conseguiu alguns bons jogos. Eu acho que o coletivo do Inter, sobretudo, pode chegar forte para brigar ali na Europa League de alguma maneira. Mas, além disso, né, o Lyon com valores individuais bons, com alguns jogadores jovens e que estão jogando em muito alto nível. Existe do Guardiola, que é tudo que a gente já viu e que acompanha toda semana, que é um time que consegue se reinventar, consegue jogar o futebol de uma maneira que o Pepe gosta e que ele prega, que é através do jogo de posição, e tem muitas peças para tentar jogar dessa forma e conseguiu ir bem nessa fase. Alô?
Estou, André, sim, diz. O meu principal questionamento agora é onde esse City pode ir, porque a gente viu no começo da temporada, ou no finalzinho da última temporada, eu não lembro, o Guardiola falando um pouco de que para você ganhar uma competição como a Champions League não é somente os jogadores e o clube que tem que estar atrás dela. Você tem que ter toda uma cultura, você tem que ter os torcedores apoiando também. E nessa temporada o City tem bem mais peças do que na última. Tem muita opção, tem o Mahrez, tem várias outras opções. Então eu estou curioso para saber, até pelos sorteios, como que vão sair, mas até onde esse City pode chegar. Não sei se vocês acham que está entre os 4 favoritos, entre os 2. Como que vocês imaginam o City na continuação da competição? Sim. Tal como disse há pouco do grupo B, eu acho que o City é outro dos grandes favoritos à vitória. Precisamente pela profundidade do plantel que eles esta época possuem, que é completamente surreal. Todas as posições têm 2, 3 ou às vezes mesmo 4 jogadores de classe mundial e acho que sim, acho que se conseguirem jogar o futebol que têm de jogar na Premier League, eu acho que são também um dos grandes favoritos à vitória final. Eu acho que se eles não apanharem o Liverpool pelo meio, que são favoritos. Apanharem o Liverpool é mais complicado. Certo, parece que o Liverpool é o anti-City, não é? É verdade, acho que é mesmo a antítese daquilo que é o City. Mas foi como já disseram, o Manchester City está com uma grande equipa e é a minha ideia pessoal, acho que é a equipa mais completa do mundo atualmente. Olhamos para o banco de suplentes e qualquer jogador que esteja no banco de suplentes tem lugar a titular em várias outras equipas. Por exemplo, às vezes está lá o Kevin De Bruyne, outras vezes temos o Mahrez, o Sterling, o Sané, que também começou a época no banco de suplentes, mesmo na baliza, agora não que o Cláudio Bravo está lesionado, mas também uma solução no banco, mesmo os defesas centrais, o Otamendi, o Company, que não jogam tanto, como o Laporte e o Stone, são opções muito válidas que tinham lugar em praticamente todas as equipas do mundo a titular, com exceção, lá está, do City, porque é uma equipa à parte. E eu estou curioso para... Sim. Só para terminar, ia dizer que acho que para mim são os principais favoritos à conquista da Champions, mas vai depender muito também da gestão que será feita no campeonato. E nesse capítulo, o Liverpool e o City, quem cair primeiro na Champions, na minha opinião, vai ser o grande favorito a conquistar a Premier League. Certo. Eu só queria completar a tua passagem aí pelo plantel do City. Acho que só lhes faltam uma verdadeira grande alternativa para o Fernandinho. Sem dúvida. Apesar de que eu gosto de ver o Gundogan jogar naquela posição, mas aliás, falou-se bastante até de uma possível transferência do Frenkie de Jong para lá, para o City. E do Ruben Neves? Sim, e o Ruben Neves, exatamente. Portanto, é uma questão de estarmos atentos ao mercado de inverno. se eles realmente conseguirem reforçar essa posição e terem uma alternativa bastante válida ao Fernandinho, que é um jogador extraordinário. Acho que não se fala muito nele, mas é um jogador completamente fantástico. Eu acho que em 10 ações 9,5 são acertadas. 11, em 10 são 11. Sim, ok, boa, gostei dessa. Sim. E sim, sem dúvida. Eu acho que são um dos maiores favoritos à vitória. Vamos ver o que é que os sorteios ditam. Alguém quer acrescentar alguma coisa ou podemos passar para o grupo do Real Madrid? Passando. Ok. Pronto, no grupo G o Real Madrid, sem Cristiano Ronaldo, seguiu em frente, sem grande surpresa, com 12 pontos e com Bale e Benzema em destaque, cada um com 3 golos. Apesar disso, os merengues sofreram 2 derrotas, curiosamente contra o CSKA de Moscou, que terminou o grupo em último com 7 pontos. Em segundo lugar, Dzeko, com 5 golos, levou a Roma
à próxima fase, onde somaram 9 pontos, e o Vitória de Plzeň ficou em terceiro lugar também com 7 pontos, empatado com o CSKA Moscovo. O que é que acham deste grupo? Como é que o Real reagiu numa primeira fase com Lopetegui, treinador, depois numa segunda fase com Solari e principalmente sem a sua estrela maior, Cristiano Ronaldo? Eu acho que o Real Madrid tem muitos problemas. Já tinha alguns problemas estruturais, mas tinha Cristiano Ronaldo. E o Cristiano Ronaldo era uma cota de gols por temporada, de 60 gols, 50 gols, que a gente tinha certeza que ele ia fazer. Hoje o Real Madrid não tem esse artilheiro, se esperava do Bale que pudesse fazer isso, mas ele nunca conseguiu, apesar do Bale sempre aparecer em momentos decisivos. Fez um gol de bicicleta numa final de Liga dos Campeões, decidiu a Liga dos Campeões também em 2014, lá em Lisboa, e ele sempre apareceu nesses momentos, mas o Bale nunca conseguiu ter a representatividade do Cristiano Ronaldo. Quantas vezes, e aí eu vou abrir acho que o debate com vocês, o Real Madrid faz 1-0 ou tá 0-0 ou tinha 30 chutes na partida e não fazia nenhum gol. Quantas vezes com o Cristiano Ronaldo vocês poderiam ver isso? Se tivesse 30 chutes, com o Cristiano eu tenho certeza que no mínimo 3 ou 2 gols teriam acontecido. Então acho que esse foi o grande problema, perdeu-se quem fazia os gols. Apesar do Benzema criar muito para o Cristiano, o Benzema nunca foi um artilheiro nato, e mesmo assim ele faz muitos gols, mas ele nunca foi a cota de 50 gols do Cristiano. Eu acho que o Real Madrid vai ter que ir ao mercado nessa parada de inverno, eu tenho certeza disso, e a gente tem muito para ver agora do que vai ser essa segunda parte da temporada do Real. Sim. E ir ao mercado para colmatar a saída de Cristiano Ronaldo e obter 50 ou 60 gols por temporada, se calhar só com 2 ou 3 jogadores é que eles conseguem fazer isso. Fala-se do Harry. Sim, o Harry Kane, se vai para lá, acho que é capaz de arrebentar com o recorde de transferências atual. Deste grupo eu gostava de falar do Vitória Plzeň, que um grupo como Roma, Real Madrid, CSKA Moscovo, e fazem 7 pontos, é um feito extraordinário, ainda muito mais do que o Estrela Vermelha, do qual falámos há pouco. E conseguir ainda a cereja no topo do bolo, apurarem-se para a Liga Europa, eu acho que é um feito extraordinário e se calhar algo que os adeptos do Plzeň vão se lembrar durante muitos anos. E os resultados muito interessantes. Perdem 2-1 no Bernabéu. Certo. Conseguem vencer em Moscou 2-1. Sim, e Roma. Em casa de 7, em casa. Exato. Sim, e empatam também com o CSKA em casa. Sim. Muito bem. Então seguimos para o último grupo, no grupo H, onde a Juventus somou 12 pontos, terminou em primeiro lugar, Dybala em destaque, com 5 golos. Manchester United em segundo, com 10 pontos, onde o melhor marcador foi Pogba com 2 golos. O Valência ficou em terceiro e segue para a Liga Europa, teve Mina e Soler com 2 golos, e Young Boys com o experiente Onaru com 3 golos, somaram 4 pontos. Aqui a grande surpresa, eu acho que não há surpresas do ponto de vista da classificação, mas talvez o facto de Cristiano Ronaldo ainda não estar no seu melhor momento no que toca à Liga dos Campeões. Mas isto também aconteceu várias épocas anteriores no Real Madrid, onde ele na fase de grupos não começava tão bem e na fase eliminar aparecia em grande destaque. Sim, isso foi uma constante nas últimas duas épocas, penso que é dar tempo ao tempo, porque os golos sabem chegar de certeza com ele. Aqui eu gostava de falar do Manchester United, que tem passado por muitas dificuldades no campeonato, mas nas Champions acabaram por ter uma prestação bastante satisfatória, 7 golos marcados, apenas 4 sofridos. Vão ganhar a Turim, não é? Porque José Mourinho até festeja de uma maneira muito engraçada nesse jogo. Festeja a Mourinho, não é? Apesar de que agora já não o pode fazer mais,
Mas é uma passagem meritória e que vamos ver agora se não podem ser uma das boas surpresas, até porque tem os holofotes um pouco fora de si para os grandes favoritos, e se calhar sem essa pressão podem correr por fora e ser uma das surpresas. Eles têm jogadores e têm qualidade para isso. Sim, tem plantel para claramente lutar pelas fases mais adiantadas da Liga dos Campeões. André e Gabriel, querem acrescentar algo? Eu acho que de destaque da Juventus é porque a Juventus ela é muito completa, né? Ela tem todos os estilos de jogo. A gente pode ver uma Juventus direta, a gente pode ver uma Juventus que propõe jogo, uma Juventus que sabe defender. Como eu falei que o Barcelona está buscando o seu melhor futebol, a Juventus já é um time muito sólido desde que o Allegri assumiu. É um trabalho muito completo. E a gente não tem nem o melhor Cristiano Ronaldo, talvez, apesar de todos os gols que ele já fez, das assistências que ele vem dando, ele vem se entendendo com o Dybala. Mas o meu destaque, mais uma vez, é para um jogador que eu acho muito subvalorizado, que é o Pjanic. Eu acho que, mais uma vez, ele é o regista desse time. Eu acho que cada vez mais ele se consolida como um dos grandes centrocampistas de toda a Europa, e a Juventus, para mim, hoje é a grande candidata ao título dessa Liga dos Campeões. Eu concordo com o Gabriel e acho que a Juventus tem duas armas também que são muito interessantes e que não tem ganhado tanto destaque, que é o Cancelo pela lateral e o Mandzukic na frente, que para mim é um dos atacantes que fazem um papel tático e conseguem se interagir dentro do modelo de jogo e que muitas vezes a gente não reconhece, principalmente aqui no Brasil. Se tem uma visão dele onde ele é muitas vezes subvalorizado, e eu acho um jogador interessantíssimo. E quanto ao Cristiano Ronaldo, eu acho que ele está se adaptando ainda, né, a uma nova cultura, a um novo jeito de jogar, e concordo quando o Gabriel fala que a Juventus é uma das equipes mais completas e que hoje seria uma das favoritas para ganhar. Eu acho que o Cristiano Ronaldo ele sempre tende a crescer em momentos decisivos, em mata-matas, como a gente já viu no Manchester, no Real Madrid. Eu acho que pode ser o grande trunfo da Juventus, né, junto com o Pjanic, com outros jogadores, para a Juventus alcançar o tão sonhado objetivo, né, porque a dominação na Itália já está concluída. E agora acho que tem tudo para chegar com força também e conquistar a Champions League no futuro próximo, se não nessa temporada, mas a equipe vem muito bem. Sem dúvida. E falaste bem do Cancelo, que está a protagonizar uma época extraordinária, e atrevo-me a dizer que neste momento é dos melhores laterais direitos do mundo, pela excelente época que está a fazer. Eu acho que o Cancelo só precisava mesmo que alguém apostasse nele a este nível. Certo. Uhum. Então, porque onde ele pode fazer a diferença é mesmo no último terço do terreno, onde ele tem recursos técnicos para dar e para vender, e uma equipa em que passa 80 ou 90% do tempo a atacar é o lateral direito perfeito para uma equipa com esse estilo. sem dúvida. Eu diria que ele neste momento seria titular em praticamente, se calhar em todas as equipas do mundo. Então falamos agora sobre a próxima fase, os oitavos de final. Muito rapidamente, vamos ter o Schalke a defrontar o Manchester City, o Atlético de Madrid a defrontar a Juventus, Manchester United contra o Paris Saint-Germain, o Tottenham a defrontar o Borussia Dortmund, o Lyon com o Barcelona, a Roma com o Porto, o Ajax com o Real Madrid e o Liverpool com o Bayern Munique. O que é que vocês acham que deste sorteio, quais é que são as equipas favoritas a seguir em frente, e se acreditam que pode haver alguma surpresa num jogo dos oitavos de final da Liga dos Campeões? Eu acho que a grande surpresa pode acontecer, eu acho que nem dá para considerar tão surpresa, na verdade, se o Atlético de Madrid eliminar a Juventus, porque são dois grandes jogos, mas eu acho que a Juventus está muito mais completa hoje. O Atlético vive um momento também que ainda não encontrou o seu melhor futebol, apesar de todas as contratações. Então, acho que pode acontecer, mas
surpresa, eu diria que seria o Ajax conseguindo eliminar o Real Madrid, porque o Real Madrid tem muitos problemas, né? A gente já falou dos problemas que viu o Real Madrid sem o Cristiano. Se o Ajax conseguir manter um nível interessante, mostrar o que a gente viu contra o Bayern, principalmente, eu acho que nesse duelo pode sair talvez um azarão e mudar tudo com a saída do José Mourinho para o Manchester United, né? O Manchester United vai ter aí até fevereiro, são 2 meses, para trabalhar bastante, quem sabe encontrar um time para enfrentar o PSG de Neymar, Mbappé, Cavani e companhia. Eu acho que esses 3 jogos me chamam a atenção, que talvez não tenham tantos favoritos. Sim, eu a surpresa também apostava a acontecer seria no Ajax Real Madrid. Eu acho que o Ajax realmente, se conseguir manter a vitória que tem mostrado até agora, acho que tem algumas probabilidades de conseguir discutir a eliminatória com o Real Madrid e pensar eliminá-los. Já agora gostava também só de falar um bocadinho do Porto, porque é a única equipa portuguesa em competição, e o Porto teve um sorteio agradável, digamos. A Roma não é nenhum tubarão, tem uma equipa excelente, mas podia ser bem pior. Eu acho que o Porto acaba por ser favorito nesta eliminatória, precisamente pelo aspecto físico do seu plantel, e acho que sim, acho que tem bastante boas probabilidades de passar. E já agora, noutra nota, só queria também destacar aqui o Tottenham Dortmund, que será, se calhar, é a minha eliminatória preferida de todas. Parece-me ser o show stealer dos oitavos de final. Quanto ao Porto, eu concordo com o que disseste, acaba por ser um sorteio agradável. Esta Roma não tem tanta qualidade como a época passada, mas mesmo assim acho que será uma eliminatória um pouco equilibrada. Mas face aos outros adversários que poderiam calhar ao Futebol Clube do Porto, sim, acaba por ser um sorteio agradável. Enquanto ao Ajax, acho que sim, pode ser a grande surpresa, mas também temos de ter em conta que não sabemos como estão as equipas em fevereiro e se o Ajax pode perder algumas peças importantes do seu 11. Correto. Fazer futurologia é sempre difícil. Sem dúvida, e é como já disseram, os jogos são em fevereiro e março, ainda há o mercado de inverno pelo meio, e muita coisa pode acontecer, mas eu apostaria aqui em 2 ou 3 surpresas. Eu acredito que o Atlético de Madrid, pela sua capacidade defensiva, a forma como encara os jogos nestas fases, acho que pode bater a Juventus, e não seria assim uma grande surpresa pela qualidade que o Atlético tem. O Manchester United e Paris Saint-Germain, eu atribuí o favoritismo ao Paris Saint-Germain, mas agora com a mudança do comando técnico no United, acho que as coisas podem ser mais equilibradas, os jogadores vão querer mostrar-se mais ao novo treinador, e acho que o Manchester United pode causar aqui uma surpresa. Depois, o Ajax não seria uma surpresa pelo que o Ajax jogou, que foi das melhores equipas da prova, contra um Real Madrid ainda à procura do seu melhor momento. E relativamente ao Liverpool-Bayern Munique, acho que o Bayern Munique, se sobreviver em Anfield, em casa, acho que vai conseguir depois passar a eliminatória. Relativamente ao Porto, acho que o Futebol Clube Porto teve um sorteio, dentro dos possíveis, teve um sorteio agradável, mas que está ao alcance da Roma, e também é uma Roma em crescimento, que apostou em muitos jovens esta época, como é o caso do Kluivert e outros, e acho que o Porto, pela forma competitiva, pela intensidade, a força, a velocidade com que imprime nos jogos, e principalmente nestas eliminatórias, acho que pode ser feliz e seguir rumo aos quartos de final. Eu acho que vocês conseguiram falar muito bem e resumiram muito bem. Um jogo que particularmente chama a minha atenção vai ser o Tottenham contra o Borussia, né?
Borussia Favre, acho que pode ser feito um jogo muito bom taticamente e bem nessa temporada e tem muitos valores individuais. Vocês falaram muito bem do Ajax, a conquista do Mundial de Clubes. Eles podem dar uma estabilidade e se eles conseguirem atingir sua melhor, eu acho que o confronto pode ficar muito mais com o Real Madrid. Mas igual vocês falaram, nós fomos premiados por vários jogaços aí, Liverpool e Bayern, Atlético de Madrid e Juventus. Então, assim, muito jogo equilibrado. E vai ser umas oitavas de final e Champions League. Tenho certeza que vão ter muitas coisas pra gente aprender com os jogos. Sem dúvida. Sim, acho que Podemos... Acho que só ali tirando. Desculpa lá. Sim, força. Acho que só ali tirando o Schalke e o Manchester City. E o Lyon com o Barcelona. E o Lyon Barcelona. Sim, mas mesmo o Lyon Barcelona acho que pode dar alguma surpresa. Sim. Acho que o Lyon é uma equipa extremamente interessante. Então, por mim, podemos seguir então para a Liga Europa, mas de uma forma mais resumida, até porque são muitos grupos, falar um pouco mais genérico sobre a Liga Europa, que no grupo A passaram o Bayern Leverkusen e o Zurique. No grupo B, destaque para a campanha do Red Bull, que somou 6 vitórias em 6 jogos, com 18 pontos. E o Celtic fez 9 pontos, com o Leipzig a ficar pelo caminho, em terceiro lugar com 7. No grupo C, seguiram em frente para os 16avos o Zenit e o Slava Praga. Depois no outro grupo, o Dinamo Zagreb com 14 pontos e o Fenerbahçe com 8 também seguiram em frente. No grupo E, e este podemos destacar mais daqui a pouco, foi o grupo do Sporting, onde o Arsenal passou em primeiro sem grande surpresa com 16 pontos, logo seguida do Sporting com 13. No grupo F, nota mais para o Olympiacos, que ficou em segundo lugar com 10 pontos, os mesmos pontos que o Milan, que acabou por ser eliminado, e em primeiro lugar passou o Betis com 12, o Olympiacos do português Pedro Martins. Depois temos ainda o grupo do Vila Real, que ficou em primeiro lugar com 10 pontos, os mesmos 10 pontos que o Rapid Viena, seguiram os dois em frente. Depois o grupo H, onde o Eintracht de Frankfurt também fez 6 jogos, 6 vitórias, 18 pontos, seguido da Lazio com 9 pontos, seguiram os dois em frente. O Genk, no grupo I, foi o primeiro classificado com 11 pontos, a seguir o Malmö com 9. E depois, talvez, no grupo mais equilibrado da Liga Europa, o Sevilha em primeiro lugar com 12 pontos, o Krasnodar com 12 pontos, também em segundo lugar. O Standard Liège ficou em terceiro com 10 e depois o Akhisar com 1 ponto. No grupo K, o Dinamo de Kiev e o Rennes seguem em frente. E no grupo L, o Chelsea e o BAT Borisov seguem em frente. O Chelsea com 16 e o BAT com 9 pontos. Daquilo que vocês viram da Liga Europa, quais é que foram os grandes destaques a nível coletivo e a nível individual? Eu, por acompanhar muito La Liga, eu sou muito fã de La Liga, eu acho que eu não teria como não destacar o Betis. Eu acho que o trabalho do Kik Setien é muito interessante. É muito interessante para mostrar que dá para fazer futebol propondo o jogo com peças que teoricamente não são as melhores. Então, para mim, o grande destaque que fica dessa primeira fase não poderia ser outro que não a equipe do Betis. Eu acho que o Arsenal fez um trabalho legal, o Emery faz uma transição interessante. Se a gente falou que o Manchester United tem problemas desde a saída do Mourinho, desde a saída do Ferguson, eu acho que o Arsenal, ao que parece, fez uma escolha muito correta para fazer essa transição da era Arsène Wenger para o Unai Emery. Eu acho que esses dois trabalhos me chamaram bastante atenção do que eu pude acompanhar da Liga Europa. Sim, eu Betis concordo plenamente. Eu também tinha aqui apontado como uma das equipas que queria destacar, e em particular o Giovanni Lo Celso, que saiu
foi o empréstimo do Paris Saint-Germain, que estava um pouco tapado de espaço, também é compreensível a quantidade de craques que ele tem lá, e encontrou no Betis um casamento perfeito para o seu estilo de jogo. Ele foi realmente um jogador muito forte nesta campanha, e conseguiu, salvo erro, marcar 2 ou 3 gols ainda, e conseguiu comandar todo o ataque do Betis, e era basicamente isso. Queria só destacar então esse jogador em particular. Queria destacar o Eintracht Frankfurt, que faz o pleno no grupo H, 6 jogos, 6 vitórias, 17 golos marcados, 5 sofridos. E é uma equipa tal como o Betis, não é? Em termos de jogo, é uma equipa muito interessante. Também queria destacar o Chelsea, pela utilização de jovens como o Hudson-Odoi, que é um dos jogadores mais talentosos da sua geração, na minha opinião, e a ter aqui minutos no futebol europeu. Sim, no Eintracht também gostava aqui de deixar a nota de uma dupla muito interessante de avançados, que é o Jovic e o Haller, que fazem uma boa parceria e que têm garantido vários golos para a sua equipa, e que são os dois ainda, o Jovic muito jovem ainda, o Haller ainda é relativamente jovem, e certamente que no futuro serão uma das melhores duplas de avançados que se pode observar essa Europa fora. Já agora, os meus destaques também vai para duas equipes, para 2 jogadores. O Dabur do Salzburg, que foi o melhor marcador da prova com 6 golos e contribuiu para o Red Bull fazer os 18 pontos, o pleno. Mas também o Luka Jovic, que está emprestado pelo Benfica ao Frankfurt, que fez 5 golos, foi o segundo melhor marcador da prova, e também foi um dos principais responsáveis pelo facto do Frankfurt também ter feito o pleno. Nota mais ainda para o Dani Olmo, que é o extremo do Dinamo Zagreb, que foi de apenas 20 anos, é um jovem a aparecer no futebol europeu, e ele conseguiu somar 39 dribles com sucesso nesta prestação da fase de grupos, o que é um indicador muito interessante nesta fase de grupos. Relativamente ao sorteio em si, acho que vamos ter jogos muito interessantes. Temos vou enumerar todos e depois podemos falar sobre aqueles jogos que nos chamam mais a atenção. Vamos ter o Vitória Plzeň contra o Dinamo Zagreb, o Bruges contra o Salzburg, o Rapid Viena contra o Inter, o Slavia Praga contra o Genk, Krasnodar contra o Leverkusen, Zurique contra o Napoli, Malmö contra o Chelsea, Shakhtar vai defrontar o Frankfurt, o Celtic com o Valência, o Rennes com o Betis, o Olympiacos terá pela frente o Dinamo Kiev, a Lazio com o Sevilha, o Fenerbahçe com o Zenit, o Sporting com o Vila Real, o Bate Borisov com o Arsenal e o Benfica com o Galatasaray. O que é que vocês têm a dizer sobre os 16 avos de final da Liga Europa, perspectivas para estes embates? Qual é que é o jogo que vos chama mais a atenção? A mim tem que ser o Shakhtar Donetsk contra o Eintracht Frankfurt. Acho que já falámos aqui um bocadinho em particular das duas equipas, e acho que tem tudo para ser o grande embate desta ronda. Duas equipas com um futebol muito rendilhado, e que vai ser certamente um dos bons jogos da época. Aliás, uma das boas eliminatórias da época. Vamos lá, eu gostaria muito de ver, eu quero muito ver também Rennes e Betis. Elogiei o Betis aqui, mas também tenho curiosidade para ver o Rennes pelo trabalho que vem sendo feito, pelos seus jogadores, pela velocidade do time que impõe, e pode ser um problema até pro time do Kik Setien. Acho que vai ser um dos bons duelos, assim como o Celtic e Valência, que tem sérios problemas nessa temporada com o Marcelino,
mas eu acho que a gente pode ter aí grandes duelos nesses dois confrontos dos espanhóis aí contra escoceses e contra franceses. O Rennes tem lá o Ismail Assar, que é sempre muito agradável de olhar. Sim, agora falamos... Sim, desculpa, Miguel. E ainda temos uma Lazio de Sevilha, que eu acho que também vai ser um dos grandes jogos desta jornada europeia. Sem dúvida uma final antecipada. Sim, até porque Sevilha tem-nos habituado a lá chegar, não é? Agora queria falar um pouquinho das equipas portuguesas. Claro. Há pouco não cheguei a falar do Sporting. Acho que o Sporting fez uma fase de grupos bastante boa. Se calhar enquanto José Peseiro era o treinador, o futebol em si, o futebol jogado em si não era assim muito vistoso. As coisas não pareciam muito naturais, mas acabaram por conseguir, o Sporting acabou por levar a água ao seu moinho e fazer bastantes pontos, e depois com a entrada do Marcel Kaiser, que tem sido uma mudança bastante positiva. O Sporting tem acumulado uma quantidade de gols marcados muito elevada e acabou por conseguir, julgo que ele fez 2 jogos da Liga Europa, não sei, acho que sim, e foram jogos com uma qualidade exibicional bastante elevada, que só prova que o Frederico Varandas parece que acertou na escolha do treinador. Agora, sobre o sorteio, o Vila Real também é uma equipa que está com vários problemas. Eles inclusivamente mudaram de treinador na semana passada e é uma equipa que está à rasca de pontos na Liga Espanhola. Penso que estão num lugar ou 2 acima da linha d'água, e que penso que o Sporting tem bastantes probabilidades de passar, apesar do Vila Real também ter bons jogadores, especialmente com a dupla atacante Gerardo Moreno e Carlos Baca, que acho que todos conhecemos. Eu sou um particular fã do Gerardo Moreno, acho que é um jogador extremamente bom, um ponta de lança que se dá muito ao jogo e que vem buscar muito jogo. Costumo fazer a comparação dele com o Jonas, acho que são jogadores com um perfil semelhante. E o Carlos Baca, que toda a gente também sabe as suas qualidades depois das passagens por Sevilha e Milão, e ele chegou até a ser apontado como possível reforço do Sporting no início desta época, curiosamente, e que tem sempre a possibilidade de conseguir marcar golos com esses 2 jogadores, mas mesmo assim continuo a achar que o Sporting é ligeiramente favorito à passagem. Em relação ao Benfica, eu acho que foi um sorteio um pouco complicado, até porque o Benfica chega a esta fase como cabeça de série e mesmo assim apanha uma equipa que também saiu da Liga dos Campeões. E é sempre umas locações difíceis, as idas à Turquia. O Rui Vitória já nos tem habituado com algumas visitas lá, curiosamente. Julgo que é a segunda vez que se vai jogar contra o Galatasaray, já jogou com o Besiktas e com o Fenerbahçe também. Curiosamente, até o Benfica tem obtido bons resultados contra essas equipas turcas sobre a batuta do Rui Vitória. Portanto, é uma equipa, o Galatasaray é uma equipa que nós já analisámos no site também. Podem lá ir ver, os nossos ouvintes podem consultar melhor a quando dos jogos contra o Porto na Liga dos Campeões, e acho que é uma equipa que tem potenciais jogadores que podem causar muitos problemas ao Benfica, e acho que é uma eliminatória um pouco mais equilibrada daquela que o Sporting tem. Desculpem se vos roubei muito tempo. Sim, concordo. Acho que este Galatasaray acho que está longe de ser, enfim, um adversário muito complicado. Está longe de ser um bicho-papão, por assim dizer.
mas o Benfica também não está num bom momento em termos futebolísticos. Portanto, este Galatasaray pode ter sido um presente envenenado. E já agora, falando aqui também um pouco, complementando ou dando a minha opinião, sem dúvida que o Shakhtar contra o Frankfurt para mim é um dos jogos obrigatórios de acompanhar, uma das eliminatórias para acompanhar com atenção. Mas acho que esta Liga Europa este ano está muito forte. Temos equipas como o Inter, como o Chelsea, como o Nápoles, como o Leverkusen, o Sevilha, o Arsenal, o Betis, todas elas com capacidade para chegarem à final. Para além do Sporting e do Benfica, que também têm qualidade para seguir em frente e chegarem longe na competição. O Sporting foi como o David já referiu, que tiveram uma fase de grupos positiva, mesmo no momento de transição, quando o Tiago Fernandes assume a equipa e vai ao Arsenal e consegue empatar, mostraram-se uma equipa competente a nível defensivo. E houve jogos que não começaram tão bem e que acabaram por dar a volta, mas no final o balanço foi positivo. O Benfica vem da Liga dos Campeões, defronta também uma equipa da Liga dos Campeões, um Galatasaray que não está no seu melhor momento, mas o Benfica também não, e veremos como é que as duas equipas estarão em fevereiro e em março, mas sabemos que o Benfica tem condições para passar. E o Sporting é o mesmo. O Sporting vai defrontar o submarino amarelo, que neste momento na La Liga está a ver se não se afunda, está a ver se foge aos lugares de despromoção, mas também é um Vila Real com qualidade individual para criar dificuldades ao Sporting. Mas este é um Sporting com Marcel Kaiser, como já referiram, um crescimento. A equipa está a assimilar os processos de jogo. Ofensivamente é uma equipa que está muito forte neste momento, a marcar muitos golos em média por jogo. E isso, acredito que o processo coletivo da equipa vai estar muito mais desenvolvido quando defrontarem os espanhóis do Vila Real. E esperemos que as equipas portuguesas, todas elas, passem às próximas eliminatórias. E deixo já aqui uma sugestão, também pegando no que o David disse, para passarem no site da ProScout, que vamos ter certamente análises à Roma, ao Vila Real e ao Galatasaray. Não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa. Acho que nos jogos principalmente do Betis, né? Do Betis e do Shakhtar, igual vocês falaram, tem muito time bom. A gente tem alguns confrontos equilibrados. Não tanto como na Champions, até pelo maior número de jogos. Claro. Mas vai ser muito interessante. A gente tem um Sevilla de Éder Banega, tem uma Inter de Milão que não sobreviveu na Champions, mas pode talvez chegar longe nessa Europa League. O Arsenal, que também é um dos favoritos, claro, junto com o Chelsea. Então tem muitos jogos interessantes. E o confronto que eu destaco, igual vocês já destacaram, é o Frankfurt contra o Shakhtar. Para mim tem tudo para ser um jogo muito interessante. Não sei se mais alguém quer dizer alguma coisa, senão também já estamos a falar há mais de uma hora e podíamos ficar aqui muito mais tempo, porque é uma discussão muito interessante, um tema sempre interessante, apesar de ainda faltarem 2 meses para as próximas fases da Liga dos Campeões e da Liga Europa. Mas em jeito de balanço daquilo que foram as competições nas fases de grupo e daquilo que podem vir a ser as próximas eliminatórias, os oitavos de final da Champions League e os 16avos de final da Liga Europa, acho que tivemos aqui uma discussão muito interessante e enriquecedora. Sim, queria só agradecer a presença dos nossos convidados do outro lado do Atlântico, pela disponibilidade em terem feito o podcast connosco. Portanto, obrigado Bruno e obrigado André. Eu que agradeço também mais uma vez o convite. A gente aqui do outro lado acompanha vocês, o pessoal do Futre. A gente agradece muito o convite, Francisco, a todo mundo que está nos acompanhando aqui no podcast. Então, sempre que precisarem, a gente está à disposição também aqui no Brasil.
Já agora uma nota, eu chamei de Bruno, já vi que é Gabriel, peço desculpa. Ok, até vou fazer também das minhas palavras o que o David disse, agradecer a vossa presença, do Gabriel Correia, do André Andrade, que nos ajudaram aqui neste episódio do Scout Talks a falar um pouco sobre a Liga dos Campeões e a Liga Europa. E têm sempre as portas abertas para quando quiserem virem até nós e falarmos num ambiente descontraído como foi hoje sobre aquilo que nos move, que é o futebol e é o jogo jogado. Muito obrigado a todos por terem participado. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio de Scout Talk. Sigam as nossas redes sociais no Facebook, Twitter, YouTube, Instagram e principalmente o nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima!